Graça e paz, amados irmãos. Amém. Amém? Vamos, por gentileza, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Nós estamos, como os irmãos podem perceber, nos aproximando do final desta epístola. Se Deus quiser, na semana que vem, nós encerraremos as nossas meditações nesta epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Colossenses 4, do 2 ao 6. Todos encontraram? Amém. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem, olhando para o texto sagrado. Nós estamos com a mesma tradução, provavelmente todos aqui. Então vamos ler com bastante atenção, vamos receber a palavra de Deus com fé. Colossenses 4, do 2 ao 6, diz assim a palavra do nosso Senhor: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Vamos orarmos nesse instante. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo livre acesso que nós temos ao Senhor, através do Teu Filho amado, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque como igreja podemos nos reunir, cantar louvores ao Teu nome, falar ao Senhor, ó Deus, em oração, e agora, ó Deus, pelo privilégio de poder louvar o Senhor ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, o ídolo ele não pode ensinar, mas nós cremos que o Senhor está no seu santo templo, por isso nós nos calamos e nos submetemos à Tua voz, ó Deus. Nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra, crendo, ó Deus, que ela é a verdade, a Tua vontade, ó Deus, para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma frase bastante famosa entre os católicos e os cristãos protestantes também, uma frase que geralmente é atribuída a São Francisco de Assis, um frade católico do século XIII. E a frase diz assim, talvez você já tenha ouvido essa frase: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário for, use palavras. Pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário for, use palavras. Como a gente pode notar, irmãos, essa frase ela traz uma ideia bastante interessante. A ideia de que as nossas ações, os nossos comportamentos, eles devem estar de acordo com a nossa fé, devem ser um testemunho da nossa fé. A nossa conduta, o modo como nós vivemos a nossa vida, deve ser por si só uma pregação do Evangelho. E até aí tudo bem, irmãos, porque de fato o nosso estilo de vida deve ser um reflexo da obra que Cristo realizou em nós. Nós não podemos ter uma vida incoerente, diferente da fé que nós professamos no Senhor. Entretanto, meus irmãos, essa frase é um erro. Apesar dessa meia verdade na frase, ela é falsa. Ela traz uma ideia errada, porque ela despreza ou no mínimo coloca em segundo plano o uso das palavras, da comunicação verbal na proclamação do Evangelho. E não se pode de forma alguma pensar ou falar em pregação do Evangelho sem dar a devida importância ao uso da fala, da linguagem, da comunicação. A pregação do Evangelho, meus irmãos, é um ministério verbal. Deus decidiu chamar pecadores por meio da proclamação do Evangelho, a mensagem falada da vontade de Deus aos homens, aos pecadores. Paulo nos diz em Romanos 10:17, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. Portanto, meus irmãos,
ainda que o testemunho pessoal, ainda que o nosso estilo de vida seja exemplar, ele não deve e nem pode substituir a pregação falada do Evangelho. Tomemos, irmãos, como exemplo o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo exerceu o seu ministério aqui como Salvador dos pecadores, se concentrando na pregação e no ensino da palavra de Deus, da vontade de Deus. Por mais impactante que seja, não foram os atos de Jesus como um bom filho, um bom cidadão ou um bom judeu que levaram pecadores ao arrependimento, mas sim a proclamação das boas novas, sendo até mesmo, meus irmãos, os seus milagres servidores deste propósito, como nós lemos lá em João capítulo 20, versículo 30 e 31, onde João diz que Jesus fez muitos outros feitos maravilhosos que não estão registrados na Bíblia, e ele fez aqueles milagres, irmãos, para que o homem pudesse crer que ele era o Messias, o enviado de Deus. Além disso, irmãos, foram os ensinamentos de Jesus, foram as coisas que ele falou e não a sua conduta que primariamente provocou os ânimos dos seus adversários. Foi as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus que fez com que ele encontrasse alguns inimigos no seu ministério. Em 30 anos da sua vida comum, Jesus não foi tão perseguido, exceto, é claro, quando Herodes tentou matá-lo. Mas, irmãos, o fato é que durante os 30 anos da sua vida comum, Jesus não foi tão perseguido. Mas depois de ter sido batizado, depois que o Pai disse que ele era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer, e Jesus abriu a sua boca e começou a falar, muitas pessoas começaram a questionar, a perseguir e a tentar matar, até que por fim mataram Jesus por causa da sua mensagem, por causa das suas palavras, por causa dos seus ensinamentos. A última ordem de Jesus aos seus discípulos e, portanto, a nós também, irmãos, foi: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O testemunho pessoal é importante, irmãos, mas como fazer discípulos? Como ensiná-los as ordenanças que Jesus Cristo nos deixou, se não for por meio do uso de palavras? Certamente não é possível pregar o Evangelho sem usar a linguagem. Mesmo que você seja alguém ou conheça alguém que não consiga falar, não tem essa faculdade, essa capacidade, existem outras formas de linguagem, existem outras formas de comunicar informações por meio de palavras. Deus decidiu soberanamente que o seu Evangelho deveria ser pregado de forma verbal. E nessa carta, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não subestima a importância do testemunho pessoal, do modo de vida como um testemunho cristão. Pelo contrário, ele escreveu aqui, irmãos, uma lista inteira de virtudes visíveis, testemunháveis, coisas que as pessoas poderiam ver. Ele começa essa lista lá no capítulo 3, versículo 12. E certamente, irmãos, Paulo sabia do impacto que a vida dessas pessoas da igreja, desses cristãos da igreja de Colossos, impactaria a vida dos incrédulos, dos descrentes daquela cidade. Mas agora, irmãos, cientes de que por mais importante que seja uma boa conduta, não salva ninguém. Somente o Evangelho é capaz de inserir pessoas no reino de Deus. Por isso, irmãos, é que o apóstolo Paulo exorta os colossenses a irem além do testemunho pessoal na igreja, no lar e no trabalho, mostrando agora o papel indispensável do testemunho através da proclamação, da pregação, no trato com os incrédulos. Quando nós pensamos a respeito dos textos que nós já meditamos, irmãos, nós percebemos como ele está focado nos crentes. A relação que os crentes devem ter na igreja, o lar cristão, marido e mulher cristãos, pais e filhos cristãos, servos e senhores cristãos. Mas agora Paulo amplia esse pensamento, irmãos, e mostra qual deve ser a relação dos crentes também com os de fora, com os ímpios, com os incrédulos. Paulo não muda o tema aqui nesse texto, irmãos. Ele está continuando a sua discussão sobre a nova vida em Cristo. Alguém que tem uma nova vida em Cristo, que foi ressuscitado com Cristo, é alguém que usa a sua fala, a sua boca, em benefício do reino de Deus. Ele continua o mesmo pensamento que ele iniciou no capítulo 3 aqui. Nessa passagem, irmãos, ele amplia esse tema, amplia o escopo dessa discussão e centraliza o foco agora na maneira como nós devemos usar o dom da fala.
O caráter do texto também é o mesmo. O estilo de catequese, de instruções, de lista. Paulo está trazendo aqui, de fato, irmãos, uma lista de regras. Paulo usa um estilo imperativo aqui nas suas palavras, mostrando aqui o modo como Deus deseja que nós nos comportemos em relação ao uso da fala, em relação à proclamação do Evangelho. É sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã, meus irmãos. O uso da fala no testemunho cristão. Como nós devemos usar a nossa boca a serviço do reino de Deus. Como nós testemunhamos o Evangelho, a obra que Jesus Cristo fez em nós, através da fala. Paulo nos traz aqui dois imperativos que nos mostram como nós devemos fazer isso. Primeiro, meus irmãos, Paulo nos exorta a orar pela proclamação do Evangelho. O primeiro imperativo é esse: ore pela proclamação do Evangelho. Paulo inicia aqui, irmãos, com uma das maneiras mais eficazes, mais fundamentais de nós usarmos a nossa fala a serviço do testemunho cristão, que é a oração. Essa é, meus irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, a oração perseverante é uma das formas com as quais nós mais podemos contribuir para o reino de Deus, orando. Talvez, quem sabe, Paulo tinha em mente aqui a oração dominical, onde Jesus Cristo nos incita a orar, irmãos, clamando para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus avance, para que mais e mais pessoas sejam adicionadas a esse reino por meio do sacrifício de Jesus. Não é sem razão, irmãos, que Paulo termina essa carta falando de oração. Os irmãos devem se lembrar que lá no capítulo 1, nós começamos a meditar nessa carta, vendo em vários momentos o tema da oração. Paulo diz que era grato por aqueles irmãos, ele diz que sempre orava com seus amigos, com seus companheiros de prisão, por aqueles irmãos. Paulo ora dentro dessa carta por aqueles irmãos. Paulo diz, irmãos, que ele enfrentava uma grande luta por aqueles irmãos, e provavelmente é uma referência às suas orações. E agora, irmãos, ele termina da mesma forma que começou. Ele começa essa epístola orando e ele termina falando do tema da oração. Mas para que a gente entenda, irmãos, esse versículo 2, olhe para o versículo 2, por favor. O versículo 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Na nossa tradução, quando nós lemos, irmãos, esse texto, temos a sensação de que Paulo está trazendo aqui 3 exortações distintas. Parece que Paulo está nos mandando orar, vigiar e ser grato. Mas alguns comentaristas sugerem, irmãos, que está tudo aglutinado aqui no original. Está tudo embutido numa única ordenança, num único imperativo. Portanto, meus irmãos, o que esse texto está nos mandando fazer, o que Paulo nos exorta aqui, é a orar com vigilância e gratidão. Vigilância e gratidão são atributos dessa oração, são características dessa oração que nós devemos exercitar. Nós devemos orar com constância, nós devemos orar com insistência, com perseverança, vigiando, ciente dos obstáculos, das dificuldades que há no caminho que nós temos pela frente na proclamação do Evangelho, e também gratos ao Senhor, irmãos, por tudo aquilo que Deus já fez. Paulo era grato, ele diz isso no começo, porque aquela igreja, aquela pequena igreja, aquela igreja nova, estava dando frutos como em todos os outros lugares do mundo daquela época. Nós devemos ser gratos, irmãos, crendo que Jesus continuará cuidando do seu povo. E sobre o que os colossenses deveriam orar? Qual era o pedido que eles deveriam fazer nessa oração perseverante, vigilante e grata ao Senhor? Os versículos 3 e 4 respondem. Peço que os irmãos prestem bastante atenção no que diz o versículo 3 e o versículo 4. Paulo diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Paulo pede para que os colossenses orem por ele e pelos seus colaboradores que estão na prisão com ele, para que Deus dê a eles uma oportunidade, uma nova porta de falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo, ele foi um homem, como os irmãos já sabem, que buscou meios, o tempo todo buscou meios de comunicar a palavra de Deus, de comunicar o Evangelho. É difícil, irmãos, além de Jesus, é difícil achar outro personagem na Bíblia que conseguisse ter uma habilidade tão grande como o apóstolo Paulo, de transformar toda e qualquer situação numa oportunidade de pregar o Evangelho. Essa carta é um exemplo disso. Essa carta aqui, meus irmãos, Paulo está preso numa prisão, provavelmente uma prisão domiciliar em Roma.
e mesmo preso, mesmo enfrentando grande luta, como ele já diz aqui, num trabalho que aparentemente era inativo, Paulo estava aqui, irmãos, pregando o Evangelho. Mas ele queria, irmãos, uma outra oportunidade, porque nesse contexto, preso, ele podia até escrever cartas, ele podia até orar por aqueles irmãos, mas ele não podia, irmãos, fazer as suas viagens missionárias. Paulo não poderia, nessa ocasião, plantar novas igrejas, supervisionar, instruir igrejas já plantadas, a não ser por meio de cartas como essa. Por isso, irmãos, ele pede para que aqueles irmãos intercedam pela vida dele e pela vida dos seus cooperadores, para que Deus abra uma nova porta, uma nova oportunidade de pregar o Evangelho. Pesava sobre o apóstolo Paulo, irmãos, esse senso de dívida, de obrigação. Paulo se sentia obrigado a pregar o Evangelho. Paulo não conseguia se negar a esse impulso de pregar o Evangelho. Paulo diz, irmãos, em outra ocasião: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não usar a minha boca para comunicar a vontade revelada de Deus. Paulo, irmãos, ele mostra isso no versículo 4. Ele diz que ora, ele pede para que os irmãos orem, para que Deus abra uma oportunidade, para que ele manifeste o reino de Deus. E ele diz: como eu devo fazer. É o dever dele proclamar o Evangelho. Lá no capítulo 1, versículo 27, nós lemos que o apóstolo Paulo, irmãos, foi escolhido por Deus para revelar um mistério, um segredo de Deus que estava escondido por séculos e que agora foi revelado, que é Cristo em vós. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses: uma igreja composta por gentios, por homens e mulheres que não eram judeus. Então este era o ministério do apóstolo Paulo: levar as boas novas, levar o Evangelho para além da geografia de Israel, levar o Evangelho também aos gentios. Paulo é conhecido, irmãos, como o apóstolo aos gentios. Essa igreja era uma igreja gentílica, não sei qual é a palavra correta, mas essa igreja mostra aqui, irmãos, qual era o ministério do apóstolo Paulo, e ele pede para que aqueles irmãos orem por ele, para que ele continue exercendo a sua função. Ele é este ministro de Deus para proclamar este mistério de Deus, que é Cristo, e ele se sente, irmãos, na necessidade de uma nova oportunidade, de uma nova porta. Ele queria que algo acontecesse para que ele pudesse ter mais uma chance de pregar o Evangelho. E ele conta com a intercessão, com a ajuda daquela igreja. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela deve ser uma igreja que ora pela proclamação do Evangelho. Geralmente nós falamos quais são as marcas de uma igreja genuinamente cristã, e falamos corretamente quando dizemos, irmãos, que uma igreja fiel, uma igreja genuinamente evangélica, é uma igreja que proclama a vontade de Deus com fidelidade, ensina a Escritura de forma fiel e responsável, é uma igreja que preside corretamente os sacramentos, administra da forma bíblica as ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja que aplica a disciplina aos membros que pecam, que faltam em seus deveres como cristãos. E essas, de fato, irmãos, são as três principais marcas de uma igreja genuinamente evangélica. Mas não é errado dizer, irmãos, que a igreja de Cristo, uma igreja verdadeira, é uma igreja que ora. Essa é uma característica da igreja desde o princípio. Os primeiros cristãos, meus irmãos, da igreja primitiva, oravam com fervor pela proclamação do Evangelho. Lá em Atos 4, versículo 29 a 31, diante da perseguição do inimigo da igreja, dos inimigos da igreja, os crentes oraram para que eles pudessem pregar o Evangelho. Nós vemos lá naquele texto, irmãos, o mesmo que nós estamos vendo aqui, mas através de uma narrativa, algo que de fato aconteceu. Os cristãos da igreja primitiva oraram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos inimigos da igreja, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja orava para que os apóstolos, os pregadores, pudessem proclamar a vontade de Deus. E Deus ouviu a oração deles, irmãos. O texto continua, e Lucas vai narrar que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, irmãos, essa é a marca da igreja desde o início.
para que o Evangelho alcance, irmãos, mais e mais pessoas, nós precisamos também orar pela proclamação do Evangelho. Nós devemos ter esse desejo de que o reino de Deus cresça. Na história da igreja, irmãos, dizem que em uma certa ocasião, Charles Spurgeon foi questionado sobre o sucesso do seu ministério, o poder das suas pregações. Perguntaram para ele como ele poderia ser um pregador tão impactante. E na igreja onde Charles Spurgeon pregava, o Tabernáculo de Londres, dizem que chegou a ter mais de 10 mil membros naquela igreja. Quando Charles Spurgeon foi questionado dessa forma, sobre o poder, o impacto, de certa forma o avivamento que ele havia provocado com as suas pregações, ele chamou essa pessoa, mostrou a ela um cômodo que havia ali no templo, naquela igreja, uma sala, onde mais de 500 pessoas, irmãos, oravam por ele, enquanto ele pregava o Evangelho na igreja. Essa, irmãos, deve ser uma marca da igreja. É curioso, irmãos, já aplicando para as nossas vidas, é curioso que Paulo, sendo velho, como ele diz lá em Filemão, versículo 9, o velho apóstolo, experimentado na fé, um homem experiente, ele diz, velho, experiente, a ponto de até mesmo ser preso ou algemado pelo Evangelho. Ele diz isso lá em Filemão, ele diz isso aqui também no texto que nós lemos, no versículo 3. Paulo, irmãos, este homem, um dos maiores pregadores do Evangelho, dizem que é o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. É curioso, irmãos, que ele, sendo este homem, ele pede para aqueles irmãos ajudarem ele em oração. Irmãos, Colossos era uma cidade, a igreja colossense era uma igreja nova. Então, certamente, uma igreja de pessoas que eram novas na fé também. Um povo que precisava de ajuda. Mas o apóstolo Paulo não escreve para eles apenas para ajudá-los, mas também para contar com a ajuda deles. Irmãos, isso é instrutivo porque muitas vezes nós que acumulamos uma certa carreira, um certo tempo dentro da igreja, nós tendemos a olhar para os neófitos, para os irmãos novos na fé, olhando para eles somente como um aprendiz em potencial, alguém que pode aprender algo de mim, com tudo que eu já li, aprendi e vivi na igreja. E de fato, irmãos, devemos ter esse pensamento de ajudar os que estão chegando agora. Mas, irmãos, nós devemos também ter essa mentalidade do apóstolo Paulo aqui. Os pregadores, os obreiros, os oficiais da igreja, aqueles que nasceram e cresceram na igreja, também contam com as orações e devem contar com as orações uns dos outros. Nós devemos, irmãos, nos ajudar mutuamente nesse sentido. Paulo, sendo o velho, o apóstolo algemado por causa do Evangelho, pede para aqueles irmãos, provavelmente novos na fé, uma igreja nova, para que orem por ele, para que ele continue proclamando a vontade de Deus. Paulo conta com a oração daqueles irmãos. Esses versículos nos ensinam, irmãos, a importância de nós orarmos por aqueles que são encarregados de pregar a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós, por termos uma certa experiência, aprendermos algumas coisas, nós tendemos a assistir sermões. Muitas vezes nós não somos alimentados, muitas vezes nós estamos apenas olhando como alguém que está avaliando um sermão. E de fato, irmãos, nós devemos ser diligentes e examinar as Escrituras para ver se de fato é assim como está sendo falado. Devemos ser como os bereanos. Mas, irmãos, muitas vezes nós, por causa da nossa cultura consumista, muitas vezes nós temos sermão apenas como algo que nós consumimos de uma forma que não é aquilo que o sermão se propõe a ser nas nossas vidas, irmãos. Às vezes nós ficamos apenas avaliando, criticando a performance, a estrutura do sermão, a performance da apresentação do pregador. Podemos até fazer isso, irmãos, mas nós devemos, irmãos, também ajudá-los, ajudar os pregadores. Qual foi a última vez que nós oramos por aqueles que pregam para nós? Nossos pastores, nossos presbíteros, nossos missionários. Qual foi a última vez que nós pedimos a Deus que abençoe, que use eles na proclamação do Evangelho? Paulo nos ensina a orar pela proclamação do Evangelho. Amém, irmãos? O segundo imperativo que o apóstolo Paulo nos traz aqui, irmãos, é: pregue o Evangelho aos incrédulos. Pregue o Evangelho aos que são de fora. Peço que os irmãos, por gentileza, leiam os versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para a construção de porta. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um.
Vejamos, a segunda forma levantada pelo apóstolo Paulo aqui, de fazermos uso da fala, das palavras, em benefício do testemunho cristão, ela é mais óbvia aqui. É aquela que nós já imaginamos quando falamos sobre um tema como esse, que é, meus irmãos, a proclamação. Levar as boas novas aos incrédulos, mas não apenas falar. Não apenas falar como vem à cabeça, falar do nosso modo, do nosso jeito, aquilo que nós achamos correto. Paulo traz aqui algumas instruções sobre a forma como nós devemos falar, como nós devemos nos comportar quando nós falamos com os que são de fora. Obviamente, irmãos, fica claro aqui que os que são de fora são os incrédulos, os ímpios, os descrentes, né? Os que são de fora da igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. E a exortação dele é que nós devemos ser sábios no trato com os incrédulos. Irmãos, sabedoria aqui no comportamento, ao falar com os de fora, Paulo não está falando exatamente sobre inteligência, sobre informações interessantes, sobre coisas profundas. Paulo está falando aqui, irmãos, não é do conhecimento, ele está falando do trato. Paulo está falando do comportamento, como nós devemos agir quando nós falamos com os que são de fora. Nós cristãos, irmãos, devemos ter tato ao falarmos com os incrédulos. Como eu disse aqui na semana passada, nós não vivemos numa bolha. A igreja não é um esconderijo onde nós nos escondemos da sociedade. A igreja, irmãos, ela é chamada para fora. Nós nos relacionamos, nós dialogamos com o nosso tempo, com as pessoas de fora. E nós devemos fazer isso com sabedoria. Nós devemos fazer isso, irmãos, com cuidado, com prudência. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Prudência ao falar com os de fora. Alguns comentaristas, irmãos, acreditam que essa frase, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, seria uma exortação, irmãos, a viver de modo prudente, de modo a não manchar o testemunho do Evangelho. De acordo com aquilo que Paulo falou em momentos antes, em versículos antes, é viver de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. William Hendrickson, por exemplo, ele concorda com essa interpretação e ele afirma que o que Paulo quer dizer aqui, irmãos, é mais ou menos o seguinte: comportem-se de modo sábio em relação aos que são de fora, mantendo sempre em mente que, apesar de serem poucos os homens que leem a palavra de Deus, todos eles estarão lendo vocês. Eles estarão lendo a vida de vocês. Então veja, irmãos, Paulo não é contra o testemunho pessoal. Paulo não despreza, irmãos, que os crentes devam viver o seu estilo de vida de modo a testemunhar o Evangelho. No entanto, meus irmãos, o testemunho pessoal deve andar lado a lado com a proclamação verbal. Isso fica claro quando nós juntamos aqui, combinamos o versículo 5 com o versículo 6. Versículo 5, cuidado, sabedoria, prudência, testemunho pessoal. E no versículo 6, Paulo traz instruções acerca da forma como nós devemos falar. Então veja, isso deixa claro que o uso das palavras é indispensável. E as palavras, irmãos, do crente, as palavras daqueles que são uma nova criatura em Cristo, que veste as virtudes da nova vida, deve ser uma palavra agradável e temperada com sal. Nós já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões, irmãos. Mas o ponto é que, assim como o sal não apenas dá sabor, mas também evita que o alimento se estrague, que o alimento se deteriore, a fala do crente, a presença do cristão, a nossa prudência e as coisas que nós falamos devem funcionar, irmãos, não apenas como uma bênção para o outro, não apenas uma possibilidade de que ele ouça o Evangelho e creia, mas também, irmãos, como uma influência purificadora dentro da sociedade decadente do mundo em que nós vivemos. Nós, como cristãos, irmãos, nós devemos mudar, impactar o ambiente onde Deus nos plantou, nos colocou, seja na escola, em casa, no trabalho. Nós devemos, irmãos, ser agentes de transformação onde quer que nós estejamos. E aí, voltando, irmãos, quero voltar para o versículo 5 e pensar com vocês a respeito dessa frase que o apóstolo Paulo diz aí, depois da exortação à sabedoria. Paulo diz: aproveitai as oportunidades. Eu quero que você olhe para essa frase, irmãos, e perceba a diferença que ela traz em relação à primeira exortação do apóstolo Paulo. Prestem atenção, irmãos. A respeito de si mesmo e dos seus companheiros que estão na prisão com ele, Paulo,
Ele pede, irmãos, para que a igreja ore por uma nova oportunidade, para que Deus dê a eles uma nova chance de pregar o Evangelho. Mas em se tratando da igreja, dos colossenses que estão lá fora, ele não pede para que Deus dê, para que eles orem por uma nova oportunidade, mas para que eles aproveitem as oportunidades. Paulo sim precisava de uma nova oportunidade, irmãos, de uma nova porta aberta para poder pregar, porque ele estava preso. Mas os colossenses não. Os colossenses, irmãos, podiam cultuar, podiam proclamar o Evangelho, podiam colocar em prática e testemunhar com a vida e com palavras tudo que o apóstolo Paulo instruiu. Eles já possuíam oportunidades. Bastava então que eles ficassem atentos e aproveitassem, não deixando que elas passassem despercebidas. Às vezes, irmãos, isso já é uma aplicação para as nossas vidas. Às vezes nós oramos por oportunidades. Eu já orei. Enquanto eu li esse texto, eu pensei sobre isso. Eu já orei por oportunidade, pedindo para Deus: Deus, me dê uma chance, em algum momento, causa um contexto, um ambiente que eu possa falar do Senhor para os incrédulos. Mas, irmãos, nós não precisamos de oportunidade para pregar o Evangelho, porque nós já temos. Nós temos oportunidades o tempo todo. Todos nós aqui, sem exceção, lidamos com descrentes o tempo todo, todo dia. Em casa, no trabalho, na escola, na sua rua, no seu bairro. Em todos os ambientes, irmãos, que nós pisamos, nós dialogamos, nos relacionamos, interagimos com homens e mulheres que ainda não conhecem o Evangelho. Nem tão pouco, irmãos, nós precisamos sair numa busca enlouquecida, frenética por oportunidades. Às vezes parece que nós queremos causar as nossas próprias oportunidades de pregar o Evangelho. Existe aí uma máxima de que um homem de verdade, uma mulher de verdade, ele não tem sorte, ele faz a sua própria sorte, ele faz as oportunidades. Irmãos, nós não cremos nisso. Nossa pregação do Evangelho deve repousar na providência de Deus. Não precisamos ir atrás de oportunidades, elas estão bem diante de nós. Às vezes, irmãos, nós queremos ir lá para o outro continente, quando na verdade existe um campo missionário bem diante dos nossos olhos. Pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, que ainda não conhecem o Evangelho. E nós queremos ir para a África muitas vezes. Pegar um avião, usar o seu passaporte para sair do país, não vai fazer de você um pregador do Evangelho, um missionário. Não vai mostrar que você aproveitou as oportunidades. Quando na verdade, muitas vezes, irmãos, nossa vizinhança, muitos parentes amados, amigos, colegas, seguidores, enfim, muitas pessoas com as quais nós nos relacionamos ainda não ouviram o Evangelho da nossa boca. As oportunidades, elas surgem de forma mais natural, irmãos, mais orgânica. Eu não preciso correr atrás delas, me matar correndo atrás delas. Elas vão aparecer. Elas aparecem o tempo todo. Basta que nós estejamos sempre dispostos, aptos, irmãos, para cumprir a vontade de Deus, aproveitando essas oportunidades. Quero concluir essa nossa meditação de hoje, pensando com vocês, irmãos, que muitas vezes nós nos perdemos em discussões intermináveis sobre métodos, sobre técnicas, sobre estratégias e formas com as quais a igreja deve trabalhar. No entanto, irmãos, quando nós nos voltamos para textos como esse aqui que nós acabamos de ler, nós encontramos uma mensagem poderosa, mas ao mesmo tempo simples, que nos lembra o que realmente importa. Preste bastante atenção, irmãos. Independente das estratégias e das técnicas que nós podemos empregar, a base do ministério da igreja está enraizada na oração fervorosa e na proclamação do Evangelho. Irmãos, o nosso trabalho só é duas coisas: orar e pregar. Orar e pregar. Quer servir a igreja? Ore e pregue. Quer ajudar o reino de Deus? Ore e pregue. Quando alguém te perguntar o que você faz na sua igreja, eu oro pela minha igreja, eu falo de Cristo para as pessoas que eu conheço. Muitas vezes conversando com irmãos, às vezes pastores, missionários, pessoas que lidam com o trabalho na igreja também, muitas vezes eu vejo pessoas falando sobre como fizeram projetos e criaram estratégias e fizeram eventos e programações assim, mas muitas vezes, irmãos, isso muitas vezes é motivado por um ativismo que não é bíblico. A tarefa do Evangelho, ela é simples, ela é poderosa, mas ela é simples. O meu trabalho aqui na congregação é pregar e orar. O seu trabalho em prol do ministério de Deus aqui na congregação, ou na igreja, ou onde quer que você vá, é pregar e orar. Essa é a nossa
a nossa função, irmãos. E se você acha isso simplório, se você acha isso raso demais, pregar e orar é aquilo, irmãos, que caracteriza o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fez outras coisas, mas como eu disse aqui, elas serviram a um propósito específico. O ministério de Jesus pode ser definido dessa forma. Foi alguém que orou constantemente e foi alguém que pregou em todas as oportunidades. Portanto, irmãos, em vez de nos perdermos em debates complicados, nós devemos lembrar o poder da oração e da proclamação do Evangelho exemplificados no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos substituir a comunicação verbal pelo testemunho pessoal ou por métodos, fórmulas prontas. Essas estratégias e ferramentas são boas, elas servem ao propósito da pregação do Evangelho, mas sozinhas não são pregação do Evangelho. Nosso testemunho pessoal não salva ninguém. O máximo que as pessoas podem olhar e dizer: olha como ele é um bom marido, olha como ele é uma boa esposa, um bom aluno, um bom funcionário, um bom patrão, mas não passa disso, irmãos. Devemos usar a nossa boca para proclamar a verdade do Evangelho. E sim, isso deve ser somado ao nosso testemunho pessoal. Portanto, meus irmãos, para encerrar, pregue o Evangelho o tempo todo. E é necessário sim que se use palavras. Amém? Que Deus, em Cristo, nos abençoe e aplique essas palavras no nosso coração. Devolvo a palavra.